Lugares Comuns, com o psicanalista e criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia, Guilherme Fati. Guilherme, não dá pra gente falar sobre masculinidades e outros assuntos relacionados sem gerar incômodos e procurar informações para conseguir fazer o cruzamento de tantas camadas como raça, gênero, classe e tudo mais que vem aí. Pelo menos esse tem sido o nosso propósito aqui no Masculina, esse desafio monumental de tentar olhar as coisas de uma forma menos cheia de estereótipos, de rótulos, e a gente descobre que cada vez que sabe alguma coisa, sabe menos. Por isso que a gente mantém esse convidados aqui no Lugares Comuns. E aí no episódio 62, o empreendedor social e fundador da Fordério, Leandro Crespo Ziotto, a gente falou sobre branquitude e privilégios no quadro aspas, com o livro Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, da Robin DiAngelo. E a gente está aqui no estúdio, né, 3 homens brancos gravando, num país de maioria negra e parda. E aí eu queria saber de você se você vislumbra alguma saída para que a masculinidade hegemônica possa abrir um pouco de espaço ou, enfim, começar a ter a percepção de que qualquer movimento, por mínimo que seja, dos seus privilégios e como é que faz para que essa masculinidade específica, que é a hegemônica, que detém o poder, o lugar de decisão para que outras e outros e outras participem de um contexto de decisão, possam perceber que o racismo está na base da desigualdade das nossas relações, das mais íntimas até as maiores, como a gente vê no nosso país. Paulo, eu diria que nós, homens brancos, heterossexuais, se é que é possível nomear com essa consistência toda, sem nem. Porque entre nós, homens brancos, héteros, tem a nossa subdivisão sintomática e singular de cada um. Mas se a gente for fazer uma universal, e existe, porque existe essa desigualdade estruturada ainda, a gente fala tanto em lugar de fala, né? Cada um fala a partir do seu lugar de fala, que a gente talvez seja interessante fazer um exercício, nós homens brancos privilegiados, de lugar de escutar um pouco, mas escutar de maneira autêntica para poder estar advertido dos pequenos racismos, dos pequenos absurdos que a gente opera, às vezes, sem saber que está fazendo. Quanto mais advertido a gente tiver, isso não apenas em relação à desigualdade, ao racismo, mas em qualquer tipo de desigualdade onde a existência do outro está ameaçada, passa por um exercício de escuta e de estar advertido dos pequenos absurdos, porque, claro, a questão quando você traz ela para uma questão como a escravidão, uma coisa absolutamente brutal, né? Fica mais fácil. O problema é quando você vai fragmentando isso e aí ainda se sustenta esse discurso quando ele está numa piada, num jeito de falar, num jeito de existir, num jeito de não reconhecer o outro. Então acho que precisa de uma escuta de todos. Isso vale para essas questões, não apenas o racismo, como que a gente vai lidar com a diversidade de outras maneiras, né? Com as diversidades e com a diferença. O que existe para a psicanálise, diga-se de passagem, aí a gente vai entrar numa outra discussão, é a raiz hétero, a raiz da palavra aqui, isso foi erroneamente apropriado e virou um adjetivo, é uma relação heterossexual, como se a relação hétero fosse entre um homem e uma mulher. Para a psicanálise, hétero, vamos trabalhar a raiz, né? É a diferença. E a diferença tem que estar estabelecida e respeitada entre um homem e uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, 3 homens e uma mulher. Não importa que tipo de relação seja, qual é a cor da pele, qual é a sua classe social, que país você nasceu. Se a diferença não for respeitada,
não existe heteridade. Acho que essa é a raiz que a gente tem que buscar. Porque é possível estar numa relação dita heterossexual entre um homem e uma mulher, e eu escuto isso diariamente, onde a diferença não está dada, não está respeitada e não existe. São duas pessoas se relacionando consigo mesmas. Então eu iria um pouco por aí, para a raiz, para a heteridade. E a partir daí a gente começa a enxergar o outro e respeitar as diferenças. Acho que, infelizmente, acho que a gente está há séculos ainda disso, gente. No Brasil, eu não acho que eu vou estar vivo para ver essa mudança, né? E mais um adendo, eu não acho que eu vou estar vivo sendo branco, heterossexual e privilegiado, né? Quer dizer, porque um homem, por que eu estou dizendo isso? Porque um homem negro de mais ou menos da minha idade, que vive na periferia ou não, ele é assassinado, assim, numa desproporção absoluta. É a faixa mais assassinada que existe no Brasil. Depois das mulheres trans, né? Que também é recordista há 13 anos. Tem uma coisa aí que eu tenho aprendido agora, depois de muito tempo. Eu que sou machista, racista e homofóbico, entre outros pacotes aí, né, introjetados. Aqui no Masculina, durante 3 temporadas, a gente falava sobre racismo, achando que era um posicionamento político. Só que na hora que você muda para branquitude, já fica mais incômodo, porque eu te acusar de racismo, você fala, eu não sou, porque a imagem que tem é de eu não escravizo alguém, eu não acorrento ninguém. Não, mas tá, olha no seu trabalho, nas suas possibilidades de escolha, faz o teste do pescoço, né? Olha seu entorno. Quando você fala de branquitude, dói. Primeiro, ela é nominada como raça, branco é raça, porque a gente não pressupõe nem é educado para entender esse lugar de que branco é uma raça também, e que tem suas especificidades, e que, para início de conversa, quem inventou raça, o conceito de raça, foram os brancos, né? Então a gente começa a entrar num buraco aí. Exato. Que a primeira coisa que a gente não faz é não escutar. Não quero ser taxado nesse lugar. Então, enquanto for assim, se não tiver o lugar de escuta, não tem mudança possível. Escuta, galera. Vamos escutar, gente. É duro, é difícil. Lugar de escuta. É difícil. E os homens, então, gente do céu, exercício nulo nessa área. Eu espero que esse patriarcado... Eu quero acreditar que está morto, mas é um trem fantasma, porque ele está morto, mas até o corpo se decompor vai demorar alguns anos. Isso, infelizmente, não acontece com a velocidade que a gente gostaria que acontecesse. Mas, assim, não está funcionando para quem, teoricamente, estaria se beneficiando disso. Não tá bom para ninguém. Não tá bom. Não está bom. Não está.